Vale. Boa noite, pessoal. Então, hoje a gente tem mais uma das nossas capacitações coletivas do PEX. As nossas capacitações são um complemento de todo o conteúdo que a gente traz através das capacitações com os nossos técnicos. O Gustavo vai fazer a apresentação daqui a pouquinho, mas só reforçando que todas as nossas capacitações, desde o ano passado, estão no site da Microempa. Então, se quiser acompanhar, tem diversos temas que já foram abordados e que estão já salvos. A capacitação de hoje também será gravada e também vai ficar no nosso site. Se precisar rever alguma coisa ou quiser encaminhar, fiquem à vontade. Se quiserem sugerir também algum tema que ainda acham que seja interessante a gente fazer, a gente ainda tem algumas capacitações para programar aí para esse finzinho de ano. Gustavo. Bom, pessoal, muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Essa é a nossa 8ª capacitação coletiva do PEX desse ano de 2023. E em nome aí do nosso núcleo operacional, então eu gostaria de agradecer, né, a presença de todos aqui hoje e todos que vierem a assistir a nossa capacitação. Quero agradecer em especial os nossos técnicos, né, que estão tornando possível a realização do programa PEX. Hoje a gente já tem 154 empresas aderidas ao programa, né, da meta original, que são 155, e já temos 116 empresas capacitadas, né, qualificadas pelo PEX. Muitas dessas empresas já estão atuando aí ativamente no comércio exterior, né, com exportações. Nós não temos a média ainda desse ano, mas em relação ao ano passado, a gente estava com 25% de empresas que participaram do PEX já estavam exportando. E nós temos diversas outras empresas que estão participando aí de feiras, rodadas, né, missões. Até a gente tem algumas empresas que foram selecionadas para ir para o Chile, né, numa missão que vai ter de TI, enfim, outras empresas que estão participando da Nufood, enfim, são diversas possibilidades que surgem aí para as empresas que passam pelo PEX e que vão tendo essas ferramentas, vão tendo acesso a essas ferramentas e parcerias, né? E além da capacitação um a um, digamos assim, dos técnicos com as empresas, nós realizamos essas capacitações coletivas uma vez por mês, convidando aí profissionais de diversas outras áreas para virem compartilhar aí os conhecimentos com a gente. Então, hoje a gente vai ter a presença aqui do pessoal da Fiergs, que vai conversar com a gente, né, sobre inteligência comercial na exportação e diversos assuntos relacionados. E antes de passar a palavra, então, para as nossas convidadas, eu quero só convidar vocês também para a nossa próxima capacitação coletiva, que vai ser no dia 28 de setembro, com o senhor Lázaro Coelho de Deus Lima. Ele é subsecretário de Crédito à Exportação do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Então, depois eu vou botar no chat aqui as informações para quem quiser participar. E hoje, então, nós vamos contar aqui com a presença da Marina Finestrali e da Franciele Mazocco, que vão falar aí com a gente, né, sobre inteligência comercial na exportação. Então, a Marina Finestrali é analista sênior de inteligência comercial da Fiergs, é formada em comunicação social, tem um MBA em negócios internacionais, um mestrado em design estratégico pela Unicinos, e a Franciele Mazocco é analista de inteligência comercial internacional da Fiergs, formada em relações internacionais. Então, tendo dito isto, né, passo a palavra aqui para as nossas convidadas. E vocês fiquem à vontade. Não sei se vocês preferem que o pessoal, se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, faça ao final da apresentação, ou se pode ir fazendo durante a apresentação. Mas vocês que mandam na sala aqui hoje, fiquem bem à vontade aí para comandar o nosso show. Muito obrigado também antecipadamente, né, pela participação de vocês, e fiquem à vontade aí para compartilhar a tela e assumir a sala aqui do nosso pessoal. Tá bem. Muito obrigada, Gustavo, pela apresentação, pelo convite, pelo espaço. Obrigada, Josiane. E muito boa noite a vocês, a todos os participantes que aqui estão hoje. Boa noite, Franciele. Então, bom, que sejam todos muito bem-vindos, né? A ideia aqui hoje é realmente que possa ser um bate-papo, acho que é uma oportunidade da gente trocar algumas ideias, sempre que a gente está ao vivo ao mesmo tempo, né? A ideia é tentar estimular isso, então quem tiver alguma dúvida, por favor, já pode abrir o microfone, interromper, vai questionando, que daí a gente vai falando, tá?
E, claro, também no finalzinho, né, a gente vai abrir um espaço, se alguém quiser ir colocando coisa no chat, né, eu vou pedir o apoio ali do Gustavo para ir nós passando também aquilo que vai aparecendo, né, de perguntas no momento que for mais oportuno. Então, vamos tentar interagir de todas as formas possíveis. Bom, eu sou a Marina, então, estou aqui com a minha colega Franciele, nós vamos fazer um bate-bola, eu vou começar uma apresentação que agora a gente já vai colocando na tela para vocês puderem acompanhar. E aí depois a Fran vai dar seguimento, né? Vai trazer mais algumas coisas bem interessantes para vocês. A gente buscou elaborar um material aqui que esperamos que ajude a esclarecer um pouco de dúvidas e a dar para todo mundo uma ideia mais, digamos assim, mais abrangente do que é a inteligência comercial, porque a gente trabalha com isso há alguns anos, né? Eu particularmente estou na Fiergs há 14 anos trabalhando com esse tema. Antes disso, trabalhava com esse tema na Câmara de Comércio Italiana do Rio Grande do Sul. Eu sou italiana, tem toda uma questão de histórico. Eu sou italiana, moro no Brasil desde 2004, 2005, então fazer 20 anos, né? Então, que eu moro aqui. Então, eu antes de começar a trabalhar com internacionalização, eu me internacionalizei. Aí depois resolvi começar a trabalhar com isso depois de um tempo que eu já estava morando aqui. Eu tive essa oportunidade de trabalhar por um tempo, como eu estava comentando, na Câmara. Eu já tinha trabalhado em uma instituição de apoio ao comércio exterior na Itália mesmo, antes de vir para cá, que é a CONFAP, que é a Confederação das Pequenas e Médias Empresas, né? Mas, enfim, efetivamente a minha carreira de uma maneira mais efetiva foi construída aqui no Brasil e no Rio Grande do Sul, né? Que eu sou muito grata nesse sentido, e com essa perspectiva, né? De ser uma pessoa que veio de fora, então, e que, como, né, muitas vezes acontece quando a gente faz essa passagem, essa mudança de um país para outro, a gente vê as grandes oportunidades que existem de mercado na exportação, a gente vê, né? Produtos que estão num país que não estão em outro, a gente vê potencial de comercializar, né? O Brasil é um país riquíssimo sob o ponto de vista de vários produtos muito específicos, né, que a gente tem só no Brasil, quando a gente pensa, por exemplo, o setor de alimentos e bebidas de uma riqueza extraordinária, mas a gente tem muitas coisas, né, tem muitos produtos interessantes, falando só no Rio Grande do Sul, né, a importância do móvel, do calçado, do setor metal mecânico, de toda a cadeia da agroindústria, todos os subprodutos, então, de alimentos, bebidas, toda a cadeia do agro, enfim. Tem muitas plásticos, enfim, a gente aqui tem uma indústria bem diversificada e bem desenvolvida, né? Nesse sentido, o Brasil enfim, o país que se destaca na América Latina por essa sua característica de ser um pouco esse âncora, ter esse grande parque industrial mais diversificado e ter essa grande diversidade, então, de empresas com um grande potencial para exportação. A gente aprecia muito, né, o trabalho de entidade, no caso, digamos assim, de um trabalho como aquele que é desenvolvido pela Apex, né, por uma entidade como a Apex, através do PIEX, né, que nós estamos do mesmo lado, nós também na federação, na nossa gerência de relações internacionais e comércio exterior, a gente busca apoiar as empresas e mostrar a importância da exportação, mostrar todo o potencial que existe, mostrar as oportunidades. A gente vê que para que isso possa dar certo, para que as empresas possam se internacionalizar de uma forma efetiva, muitas vezes tudo parte principalmente de uma percepção, de um acreditar que isso é possível, de um começar a colocar a ideia dentro do planejamento, começar a trabalhar para isso, se formar, né, como vocês estão fazendo aqui, através de um programa de grande qualidade como é o PayEx, correr atrás das ferramentas que existem e, obviamente, fazer as adequações que forem necessárias, correr atrás de tudo que é necessário para poder efetivamente colocar a empresa no mercado internacional. Mas o que a gente quer, o que eu gostaria de chamar a atenção, assim, que o mercado internacional, ele ele é uma grande oportunidade para empresas também pequenas, não só para as grandes empresas, e existe muita possibilidade, assim, e muitas vantagens, né, muitos benefícios que a empresa vai poder receber a partir
da exportação, né, ganho de aprendizado, né, de aprendizado, né, novas competências que a empresa vai adquirir a partir do momento que começa a exportar, novos mercados, ganhos financeiros, né, diversificação, atualização tecnológica, são inúmeros ganhos que as empresas podem ter a partir da exportação. E é muito importante que as empresas saibam que pode estar ao alcance delas, que exportação não é só para as grandes empresas, que é o grande ponto, o grande diferencial entre quem consegue e quem não consegue é a preparação, é se preparar e poder entender, né, o que precisa para que esse processo possa ser feito com sucesso. E aí que entra um pouco o nosso tema de hoje, que é a inteligência comercial, que a gente entende, então, que é uma das ferramentas mais importantes para que as empresas possam ser bem-sucedidas nesse processo de exportação. A gente escuta falar de inteligência comercial com outros nomes, às vezes, né, com outros conceitos, com outras abordagens, às vezes se fala em fazer pesquisa de mercado, às vezes se fala em fazer planejamento de internacionalização, que é um conceito mais amplo, né, para o qual a inteligência comercial contribui, às vezes se fala em fazer um estudo de mercado, enfim. A ideia da gente é, antes de tudo, começar esclarecendo um pouco desses conceitos, colocar bem direitinho o que é a inteligência comercial, como que ela pode ser útil para vocês, dentro desse percurso que vocês estão trilhando de exportação e de internacionalização das empresas de vocês. E mostrar alguns exemplos, né? Que aí eu vou passar a bola para a Fran, mostrar alguns exemplos, algumas ferramentas de como vocês, de forma gratuita, sem ter que adquirir ferramentas pagas, né? Sem ter que fazer um investimento em bases de dados, já, né, de forma gratuita, através da internet, vocês já podem ter acesso a ferramentas de inteligência comercial de grande qualidade, que podem agregar muito ao processo de inteligência de vocês. Então, eu não sei se vocês estão vendo a tela que a Fran está compartilhando, para mim não está aparecendo, mas eu não sei se é só para mim. Para mim também não está aparecendo. Não tá aparecendo? Agora não. Vou tentar gente... descompartilhar. A gente fez o teste antes e deu certo. Deixa eu tentar de novo agora, então. Tranquilo, só porque acho que fica, né? Daí fica mais fácil, como a gente vai entrar um pouco no conceito, poder visualizar ele, é importante para a gente poder firmar bem. Opa, alguém está falando alguma coisa? Joia, como é que tá? Tá calor aí, tá frio? Aqui hoje tá bom, aqui hoje estava quente, assim, para o inverno, hoje estava um dia quente, né? Ainda não aparece tá tela Eu acho que preta. travou aqui para mim. Peraí. Agora apareceu. Tá aparecendo agora? Sim, não Opa. está em apresentação, mas está... Agora foi. Agora foi. Que bom. Pode passar, Fran. Ok, aqui um pouco falando da nossa área, né? Como eu comentei a vocês, há mais de 10 anos nós somos ativos nós estamos na Fiergs, né? Localizados na Fiergs, em Porto Alegre, Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul. E, enfim, na Fiergs temos uma área internacional, né? Uma área técnica de profissionais dedicados ao comércio exterior que é bem grande e bem heterogênea, né? Isso é bem importante. Não tem somente eu e a Fran que fazemos a parte de inteligência de mercado que nós vamos apresentar hoje, falar hoje, mas temos os colegas que fazem capacitações focadas em comércio exterior sobre diversos temas. Nós temos uma agenda muito extensa de cursos lá. No final, depois a gente pode colocar, ou até vou pedir para a Fran ir colocando no chat os links, né? O link da nossa agenda de capacitação, onde tem muito curso online, a gente faz muito curso em company também. A gente pode organizar alguma coisa, né, junto com o PX também de forma mais customizada por demandas das empresas, por assuntos mais técnicos, né? A gente tem uma área que faz certificado de origem, eu imagino que vocês devem ter tratado desse tema em alguma capacitação, porque é um documento bem importante para o comércio exterior, né? A gente faz promoção de negócios, então levamos os produtos brasileiros para fora, né? Aquilo que a Apex também faz, tanto é que somos parceiros, fazemos muitos projetos com apoio da Apex, enfim, em parceria para levar empresas a feiras internacionais. Então, é uma área de comércio exterior que tem na Fiergs que ela é bem heterogênea, tem profissionais que atuam em diversas frentes. Mas eu e a Franciele atuamos especificamente na inteligência. Pode passar, Fran.
E, pessoal, uma coisa bem importante, né, nessa contextualização inicial, né, que eu andei fazendo a vocês, dizendo como é importante exportar, né, acho que cabe o número também, né, que é bom para a gente fixar algumas coisas, alguns conceitos às vezes. Apenas 10% das empresas brasileiras exporta, né, e isso se a gente considera, exclui o MEI e o microempresa, né, se a gente considera MEI e micro, é menos de 1% que exporta. Então, né, é uma quantidade pequena, tem um espaço muito grande para crescer. Vou dizer a vocês que quantitativamente, até em outros países, eu vou pegar, por exemplo, a Itália, né, que é um país que eu conheço um pouco mais. Esse percentual não vai ser muito diferente, mas aí vai ter uma diferença grande em termos de quantidade de empresas que exportam, tá? Mas aí vai ter uma diferença grande quando a gente pensa sobre quanto que contribui sobre o PIB, as exportações. No caso brasileiro é 17%, no caso italiano por volta de 30%. Então, assim, a Itália é um exemplo, né? Cada país tem o seu perfil, tem uma característica. Fazer essas comparações é um pouco arriscado, um pouco difícil, é um pouco nem tão válido em alguns casos. Mas por que que eu digo isso? Só para dizer, tá, esse 10% parece muito pouco, pode ser um pouco assustador. Não necessariamente é muito pouco, mas o que que tem que nos preocupar não é só a quantidade de empresas que exporta, que é algo que a gente tem que buscar ampliar, obviamente, né? Cada vez mais, e o PX está aqui para isso, mas a gente tem que buscar também ampliar a qualidade das nossas exportações. Então, pensar, né, que a gente está num caminho não só de exportar, né, como o Brasil é muito conhecido, enfim, é muito importante no mercado internacional por ser um grande exportador de produtos primários, mas não, para a gente estar presente com produtos de qualidade, com produtos de tecnologia, com produtos com agregação de valor, né, manufaturados, né, então, aqui que está o grande desafio, e aqui é nisso, né, que também a gente tem a possibilidade também, quando a gente pensa em empresas menores, micro, pequenas, de se especializar em nichos, né? Nichos de tecnologia, nichos de um particular mercado, né? De um particular produto específico, né? Mas, enfim, pode passar, Fran? Então, né, esse grande nosso contexto, pode passar de como aumentar a competitividade na exportação. E aqui tem um pouco de dados, assim, ainda nessa parte introdutória, acho que vale a pena, de tudo que está aqui na lâmina, destacar um dado, assim, que de tudo que as empresas estão investindo em tecnologia, em programas de compartilhamento de dados, a Gartner, que é um instituto de tecnologia, enfim, de uma empresa de consultoria, pesquisa, tecnologia, enfim, bem famosa, ela estima que apenas 15% de todas as empresas terão sucesso, né? Das empresas que, depois da pandemia, nesse mundo, né, que está em constante mudança aí, até 2024, apenas 15% das empresas que estão fazendo esses investimentos em tecnologias de compartilhamento de dados, em tecnologias de informação, em tudo que a gente já vai ver que a gente pode colocar dentro do grande guarda-chuva da inteligência comercial, né? Somente 15% dessas empresas terão sucesso, que serão aquelas empresas que terão mais foco, mais planejamento, mais capacidade de tornar esses investimentos bem-sucedidos. Então, hoje a gente está falando aqui, vai falar um pouco aqui de pesquisa, de inteligência, de mercado, de dados, de como usar esses dados para poder melhorar o negócio, para poder melhorar as exportações. Mas a ideia não é, né, aqui apenas falar de, bom, é simples, comprar uma base de dados lá, investir, precisa de um investimento. Não, não é por aí, depende de como que eu vou investir, depende do que eu vou comprar. Não adianta ter uma base de dados se eu não souber utilizar, se não tiver planejamento, se não tiver foco, se não tiver estratégia. Então, essa é a grande questão que a gente quer trazer aqui para vocês. Pode passar, Fran? Então, por isso que aí, antes de falar um pouco dessas ferramentas de inteligência, né, que a Franciele vai fazer para vocês, vai dar para vocês esse panorama, eu queria alinhar para vocês um pouco do conceito, o que é o conceito de inteligência, que eu falei, andei lançando algumas ideias, mas vamos agora um pouco ao concreto, né? O que é? O que a gente entende quando fala em inteligência? O que é o nosso trabalho diário, o trabalho que a gente faz nessa área? Bom, inteligência, e aqui a gente pode chamar de competitiva, de comercial, a gente vai usar de forma meio substituindo esses conceitos, assim, eles são muito próximos, assim.
É um processo sistemático e ético, ininterruptamente avaliado, de identificação, coleta, tratamento, análise e disseminação de informação estratégica para a empresa, viabilizando seu uso no processo decisório. Então, por isso que eu falei antes para vocês, né, algo que guarda muitas similaridades com aquela ideia do estudo de mercado, né, porque o que é um estudo de mercado? Identificar, coletar, tratar, analisar informações estratégicas para a empresa, ajudando ela a tomar uma melhor decisão. Por exemplo, eu tenho que lançar esse produto nesse momento, será que esse produto tem mercado? Será que a marca que eu estou pensando para esse produto vai dar certo? Vai ter uma boa receptividade? Será que ela vai ser bem recebida pelo meu público? Será que o preço que eu estou pensando está correto? Bom, o que se faz para tomar essas decisões? Se faz pesquisa de mercado, né? A gente está acostumado a ouvir falar disso, a fazer isso. Vocês que estão em empresas certamente já em alguma situação vocês já fizeram isso. Pode ter sido de uma forma mais formal, digamos assim, contratando alguém, contratando uma consultoria, contratando um estudo de mercado, pode ter sido de forma mais informal, vocês mesmos podem ter conduzido uma pesquisa de uma maneira mais desestruturada, mas é quando a gente está, enfim, quando a gente pensa nisso, a gente pensa na ideia da pesquisa de mercado, do estudo de mercado. Quando a gente pensa assim, se dá conta de que ele fundamenta esse tipo de prática, qualquer tipo de decisão empresarial, como eu dei agora exemplos para vocês, né? Desde realmente o nome da minha empresa, até que produto, enfim. Então a gente está, né? Isso já faz parte da mentalidade comum, do senso comum, que quem tem que determinar o que eu vou oferecer, por quanto e como é o mercado. Então todos nós buscamos ir lá e entender o mercado, o que ele diz a respeito, né, da nossa empresa, do nosso produto. Então, essa ideia de pesquisar o mercado, de demandar, de questionar o mercado, de fazer lá um grupo de foco, de fazer um survey, de conversar com distribuidores, de conversar com potenciais clientes, isso já está, digamos assim, né, eu diria, já faz parte, né, do dia a dia das empresas de uma maneira mais profunda. Só que o que a gente está propondo aqui é algo que é levemente diferente, nesse sentido, é isso que a gente quer chamar a atenção. Não é só aquela ideia de fazer uma pesquisa de mercado quando eu preciso, quando surge uma oportunidade, quando surge uma demanda, quando eu tenho uma dúvida, bom, vamos lá contratar uma pesquisa de mercado, vamos lá falar com o marketing vai contratar alguém ou vai fazer um questionário, mandar para todos os nossos clientes. Não, a gente está com o conceito de inteligência competitiva, que ele é um pouco mais amplo e ele é útil e é importante por isso, porque ele traz a ideia de um processo contínuo. Então, não de algo que se faz sob demanda quando a gente precisa, e sim da empresa pensar em ter constantemente um processo interno, uma pessoa, nos casos felizes, 50 pessoas, tô brincando agora, né? Tô querendo dizer, um departamento inteiro, mas uma pessoa, alguém que esteja o tempo inteiro pensando em quais informações podem ajudar a empresa a funcionar melhor, a tomar melhores decisões, e onde elas estão, primeiramente, identificação, quais elas são, onde elas estão e como coletá-las, como elas podem ser tratadas de uma forma mais eficiente, porque também a informação raramente vem pronta, né? Raramente ela vem já bonitinha do jeito que a gente quer. Às vezes ela precisa passar por um processo ali, por uma maquiagem. Maquiagem não é a palavra certa, né? Porque parece que é tirar a essência, mas eu quero dizer, né? Ela precisa passar por um processo de quase de cozinha, passar pela, né, precisam ser mesclados os ingredientes para que a gente possa efetivamente, a partir daquilo, produzir uma coisa nova, né? Eu vou dar um exemplo que daí fica mais claro o que eu estou imaginando. Números, por exemplo. A gente pode ter acesso a uma infinidade de números facilmente sobre economia brasileira, economia da América Latina, economia mundial. Tá tudo ali, tá tudo pronto, tá tudo disponível, mas o que isso diz respeito a que eu devo fazer amanhã com a minha empresa, né? Como é que eu uso efetivamente isso nas minhas decisões? Eu preciso incorporar isso, integrar isso dentro de uma metodologia de tratamento, de análise, isso precisa se transformar em uma outra coisa. Né? Então, é isso que eu quero dizer, a matéria-prima, a informação, os dados, eles muitas vezes estão disponíveis, estão livres, estão gratuitos em muitos casos, mas não necessariamente
isso significa que eles estejam já no formato, na forma que melhor nos permite tomar uma decisão, que melhor se adequa para as nossas necessidades. Então, eles precisam passar por esse processo, por essa transformação. E como se faz essa transformação, né? Que métodos de análise vão ser usados? Como que essa informação depois vai ser disseminada dentro da empresa? Onde que vai ser guardada? E entra toda a lógica da gestão do conhecimento, né? Aí entram também questão de sistemas de informação, né? Quais ferramentas, quais plataformas, quais bancos de dados, como que essa informação é armazenada, como que pode ser encontrada, quais são os mecanismos de consulta. Eu fiz por exemplo, né? Todo dia meus distribuidores, meus representantes entram em contato com uma maré de informações extremamente interessantes sobre o mercado, conversando com clientes. Onde é que essas informações estão quando eu preciso, né? Estão lá na cabeça do representante. Ele sabe, ele está lá no telefone dele, ele anotou um monte de coisa, mas onde é que isso está? Como é que eu faço para consultar rapidamente? Como é que eu integro isso dentro de um sistema de tomada de decisão? Então, esse é o grande desafio que a inteligência se propõe, é ajudar a empresa a melhorar a gestão de tudo isso, de todo esse manancial muito poderoso de informações, de dados que às vezes a gente não consegue aproveitar da melhor forma, que não consegue desfrutar do potencial. Então, primeiramente é isso, é partir de dados, informações que sejam, a maioria das vezes, públicas, que estejam disponíveis, e o grande X da questão é conseguir estruturar esse processo para que a gente possa torná-los mais eficientes, e a gente possa aplicá-los efetivamente para tomar decisão. Pode passar, Fran. Então, a gente não quer entrar muito numa questão mais técnica ou mais, que eu vou dizer, teórica, enfim, porque não viria ao caso. Para isso tem cursos, muita literatura, bibliografia que a gente pode indicar, tem cursos específicos, mas a gente quer dar só uma pincelada sobre isso que a gente está mostrando aqui, que é o processo de inteligência, porque ele é o grande coração de tudo isso que a gente está falando, de tudo isso que eu tentei, de certa forma, descrever para vocês agora, que é esse grande desafio que a inteligência coloca. Como tornar as informações existentes, ou que eu preciso criar de alguma forma, né, disponíveis, como incorporar elas dentro das minhas decisões empresariais? Bom, eu faço isso através de um processo de inteligência. Eu posso primariamente instituir uma função de inteligência dentro da minha empresa, que significa ter uma pessoa dedicada primeiramente, poder, né, dar essa função, esse objetivo, esse foco para algum profissional, que possa ser de tempo integral, de tempo parcial dedicado a isso são outras questões, mas que alguém que possa ter esse foco. E aí, que essa pessoa tenha, então, esse desafio de estabelecer esse processo de inteligência. O processo, ele tem essas 6 etapas. Vocês vão ver, a gente vai passar rapidamente por cada uma, e vocês vão ver como o processo é bem simples, mas ele consegue cobrir todo esse fluxo que eu comentei a vocês agora de uma forma mais resumida. Começando pela identificação das necessidades de inteligência. Então, entender efetivamente quais são as decisões importantes que a empresa precisa tomar. E também toda uma série de outras questões que a metodologia aí ajuda para, né, debulhar isso, para poder efetivamente executar esse processo, que é com qual frequência precisa tomá-las, quem é que precisa tomá-las, enfim, toda uma série de... Quando a gente, por exemplo, vai ajudar uma empresa a estabelecer esse processo, tem toda uma metodologia aí para poder entender isso. Então, mas vamos dizer assim, quais são primariamente as decisões que a empresa precisa tomar? Aí eu convido vocês a pensarem nas decisões que vocês precisam tomar no dia a dia, ao longo do processo de exportação de vocês. Pensando, bom, eu imagino que se eu perguntar a vocês já têm alguma em mente, né? Acho que são inúmeras. Uma daquelas que mais frequentes, que a gente vai ver depois, né? Sem dúvida é aquela de por onde começar o processo, né? Por quais mercados, né? Então, vocês podem olhar para esse processo também tendo isso em mente, mas vocês podem pensar numa decisão de vocês.
né, que hoje vocês têm dificuldade em tomar, que vocês gostariam de mais subsídios para poder tomar. E como eu disse, tem decisões periódicas, tem decisões que se repetem, tem decisões que precisa tomar uma vez só, tem coisas que, enfim, então tem toda uma metodologia aí para pensar nisso. Depois, no segundo passo, a gente identifica as necessidades de informação. Então, primeiro de inteligência e depois de informação. Por que essa pequena diferença? Porque a gente tem que conseguir entender, e de novo, tem metodologia para isso, quais informações nos ajudarão a tomar as melhores decisões. E aqui entra um tanto de metodologia. Então, por exemplo, se a minha decisão é quais países são mais atrativos para começar a exportação, aí vai depender de que eu vou considerar como informação relevante para tomar, para fazer essa escolha. Se eu vou considerar tamanho do mercado, se eu vou considerar dinamismo desses mercados, se eu vou considerar acessibilidade desses mercados, então se existe alguma barreira ou não para acessar esses mercados. Enfim, taxa de câmbio, competitividade da concorrência, legislação, aí são inúmeras informações, né? Então é importante aqui de novo ter uma metodologia, saber o que são efetivamente as informações que eu preciso. E aqui que está o grande desafio de tudo, que como sempre é no planejamento, né? Se eu cumpro bem essas duas primeiras etapas, que eu diria que é onde está o mais complexo do meu trabalho, depois as outras vão ser consequência e constante melhoramento. Então, depois uma vez que eu sei quais informações eu preciso, eu vou ter que coletá-las, armazená-las, eu vou ter que estabelecer fontes, né? Onde é que essas informações estão? E aqui que a Franciele vai ajudar muito vocês, porque vai mostrar para vocês alguns tipos de informações e vai mostrar para vocês algumas fontes onde elas podem ser encontradas. Eu tenho certeza que são informações úteis para o dia a dia de vocês. Como que eu vou analisá-las, né? Vou usar métodos estatísticos, numéricos, qualitativos, enfim, e aí, de novo, né, tem metodologias e tem experiência, e tem aprendizado, né, tudo isso que vai, né, quem começa a trabalhar com inteligência logo vai se familiarizar com isso. Como que eu vou disseminar esses produtos de inteligência, que vão ser os resultados dessa análise, que vão ser relatórios, que podem ser sistemas de business intelligence, que podem ser apresentações, que podem ser bancos de dados, aí vai depender, né, de como que eu vou usar essa informação, né, que tipo de produto de inteligência eu quero. Eu quero um relatório que todo mundo possa ler, eu quero uma grande reunião, um grande workshop onde estejam apresentadas todas as informações para que a decisão seja tomada naquele dia. Eu quero um sistema de business intelligence para poder monitorar todo dia o preço do meu concorrente, diariamente, poder decidir se eu vou alterar o meu preço, né? São várias opções. Então, né, para poder chegar nessa etapa, a gente vai ter que ter planejado isso lá atrás. E, finalmente, a última etapa, avaliar constantemente esses produtos, se estão funcionando, se estão realmente ajudando a tomar as decisões e poder modificar eles e adequar o tempo todo. Então, eu diria que, assim, esse de uma forma mais um sobrevoo assim sobre o processo de inteligência pelo que a gente pode mostrar nesse momento. Pode passar, Fran? Aqui a gente já falou um pouco de quais decisões, eu já antecipei um pouco, pode passar. Né? Eu falei para vocês da questão de quais mercados exportar, que é a grande decisão, né, que a gente lida diariamente com empresas que nos procuram com essa questão. Então, a gente tem toda uma experiência em fazer, né, em aplicar as metodologias de inteligência comercial para essa decisão, mas tem tantas outras, né, que talvez quando eu pedir para vocês pensarem antes, alguém pode ter pensado em como posicionar seus produtos, né? Nos mercados, né? Porque posicionamento pode ser completamente diferente do mercado interno para o mercado internacional, a gente sabe disso, né? Sempre me lembro daquele caso icônico, né? Um caso super conhecido por todo mundo, que é o caso da Havaianas, né? Que no Brasil era uma coisa e aí foi para o mercado internacional sendo um outro produto, um outro posicionamento, e depois isso acabou alterando até o posicionamento no mercado brasileiro. Que modalidade de entrada utilizar nos mercados, né? Se eu vou buscar fazer uma exportação direta, se eu vou buscar um distribuidor, se eu vou buscar uma parceria, com quais parceiros atuar efetivamente em cada país, quem são as empresas que estão atuando num certo mercado, enfim, será que esse parceiro é confiável ou não? Será que essa empresa tem o perfil adequado ou não? Então, essas são algumas das decisões críticas que a gente trabalha na nossa área de inteligência comercial, né? Que a gente ajuda as empresas a tomar através
do processo, né, da aplicação do processo das metodologias de inteligência. Pode passar? Aí, Fran, eu acho que talvez agora seria melhor a gente passar um pouco para as ferramentas, porque aqui entra muito mais na questão técnica das perguntas. Eu não sei se vai ser tão aproveitado depois de tudo que eu falei, porque eu falei bastante. Mas está Eu não bem interessante, sim. A que gente bom. vê assim que existem muitos dados e que no final não se transformam em informações. Tem que ter esse cozimento, né, que tu falou, de preparar e saber o que tu quer dos dados também, para conseguir extrair as informações necessárias. Então tá bem interessante, sim. Que Existem bom. muitas ferramentas, muitas instituições que dão apoio, né, FIERS, enfim, governo do estado, que tem sistemas que conseguem transformar dados em informações que ajudam depois na tomada de decisões. Mas realmente a empresa ela precisa saber o que ela quer extrair, né, de informação desses dados. Muitos dados as empresas têm no CRM delas, né? Sabe ali os dados de clientes, sabe dados de vendas, mas elas precisam saber o que elas querem extrair para conseguir fazer essa análise toda, né? Total. Que bom que a gente está conseguindo transmitir um pouco essa questão, porque é exatamente aí que está a expertise do profissional de inteligência e o grande diferencial. Porque às vezes a gente vê, né, uma das coisas mais comuns, assim, e não é porque seja um problema, enfim, da empresa com quem isso acontece, é porque é realmente muito difícil e precisa de método para isso. Então, uma das coisas mais comuns é, às vezes, a empresa dizer, não, eu preciso de um estudo, mas eu preciso de informações sobre o mercado, eu preciso de informações, vamos ver informações sobre o mercado, e depois, mas para quê, né? E todas aquelas informações, às vezes até faz uma boa pesquisa, um estudo elaborado, levanta dados interessantes, mas depois vê tudo aquilo e não sabe o que fazer com aquilo, porque faltou o foco e faltou o método, justamente enfim, essas competências para poder traduzir a necessidade dela de inteligência, de tomada de decisão e um planejamento correto de como fazer aquela pesquisa para poder ter o resultado que ela precisa. Então, parece simples, mas tem seus, né, tem suas questões. Aí eu acho que vocês vão aproveitar bastante essa parte que a Fran vai mostrar, que vai ser mostrar algumas ferramentas, né? Vocês viram aquele processo naquela etapa 3 ali, quando eu vou coletar informações, né, no caso do comércio exterior, né, onde é que eu posso coletar, onde é que eu posso encontrar informações gratuitas para poder compor as minhas análises, né? E aí eu vou passar um pouquinho a palavra para ela. Bom, então entrando aqui um pouquinho, né, como a Marina falou, nesse terceiro passo da inteligência, né, depois que a gente já teve claro quais são os dados que a gente precisa, quais são as perguntas que a gente quer responder, né, porque para que vai servir esses nossos dados que a gente vai procurar, a gente pode chegar numa situação assim, né? A gente pode, é isso que a gente vê no final, né? Que a gente olha, quando a gente olha um relatório, quando a gente olha, às vezes, uma palestra e tem o palestrante dando algumas informações sobre quanto estão distribuídas as importações de cachaça no mundo, né? Então a gente olha isso, como é que está distribuído regionalmente, como é que está distribuído individualmente nos países, nos principais países em cada região. E aí a nossa intenção nessa parte da apresentação é mostrar onde que esses dados podem ser encontrados, né? Como que vocês mesmos podem ir atrás dessas informações que às vezes vocês veem por aí, de fontes seguras e gratuitas, né? Então, a gente separou aqui em três, digamos, tipos de informações que a gente consegue encontrar, né? Com relação a dados de comércio, barreiras e requisitos e perfis de mercado. Com relação aos dados de comércio, a gente tem duas ferramentas bem famosas, assim, entre o pessoal que trabalha com inteligência de mercado, né? Que é o Trade Map da ITC, que basicamente reúne dados de fluxo de comércio de todos os países do mundo. Então, ele é anualmente, né? Mais ou menos ali por abril, maio, ocorre essa atualização anual. Então, nesse momento, a gente tem as informações de mercado até 2022, né? De fluxo de comércio, mas a gente consegue ver por ali
todas as importações mundiais, todas as exportações mundiais, então a gente consegue, né, por exemplo, essa informação aqui é uma informação que a gente consegue pelo Trade Map, né, que a gente consegue ver a quantidade que foi importada pela Itália, que foi importada pela Alemanha, que foi importada pela Espanha, a gente consegue ver participação. Então, esse aqui é um bem legal para a gente entender, principalmente quando a gente está falando de concorrência, né? Eu quero saber, eu tenho um país específico que eu tenho interesse, talvez, ou mesmo que eu não tenha, eu quero ver quem são os principais exportadores do meu produto no mundo. Então, esse aqui ele é bem útil para isso, justamente porque ele vai mostrar essa dinâmica do mercado, né? E tu vai conseguir enxergar quem são os principais fornecedores. A gente tem também aqui o Comex Stat, que era o antigo Alice Web, né? Que talvez alguém conheça por esse nome. E ele bota do ponto de vista, ele coloca as informações de mercado do ponto de vista do comércio brasileiro. Então, a gente consegue ver todas as importações e exportações a partir do ponto de vista brasileiro. E aí o Comex Stat é bem interessante porque ele está nos apresentando o dado mensal. Então, a gente consegue ter o dado até o mês anterior dentro do Comex Stat. Então, por exemplo, nesse momento, agosto, a gente consegue ter os dados até julho, e inclusive semana que vem já vão estar os dados de agosto, né? Então, a gente tem todas essas informações por estado, inclusive. Então, por exemplo, eu sei que tem um concorrente meu que está posicionado em São Paulo e eu quero saber das exportações dele, quero entender as exportações do estado de São Paulo. Eu consigo ver aqui. Quero entender se está tendo muita importação do meu produto, né? Se está tendo uma busca muito grande pelo meu produto, por importações dele, eu consigo identificar também no Comex Stat as importações e quais são os principais estados. Então, é uma ferramenta bem interessante para a gente analisar os dados do ponto de vista brasileiro. Importante mencionar que essas duas ferramentas, elas não vão nos dar dados de empresas, né? Então, a gente não vai conseguir visualizar quem são as empresas importadoras, quem são as empresas exportadoras, ainda que o Trade Map ele tem uma lista, tá, de algumas importadoras, não é uma lista tão fidedigna, mas pode ser que seja um princípio, né? E aí a gente tem também, que depois eu vou mostrar para vocês, uma ferramenta desenvolvida aqui pela nossa equipe de inteligência comercial da Fiergs, né? Um sistema de business intelligence em que a gente pegou todos os dados aqui do Comex Stat, que são mostrados como uma tabela de Excel, né? E a gente transformou eles numa maneira visual mais atraente, assim, mais atrativa, em que os dados são vistos de maneira mais dinâmica, em que tu também vai ter todas essas informações que o Comex Stat disponibiliza de uma maneira mais visual, realmente, para te fazer uma consulta rápida, para te entender, né? Fazer esse primeiro contato com os dados de comércio brasileiro. Outra questão bem importante que a Marina até, a gente estava conversando antes, né, sobre a questão por exemplo, dos laticínios, que existem várias barreiras quanto às exportações de laticínios. Aqui a gente tem algumas ferramentas gratuitas também online, em que a gente consegue consultar quais são as barreiras e as tarifas de importação aplicadas para os mercados, né? Tem o MacMap, que também é do ITC, essa mesma empresa responsável pelo Trade Map, né? Que é, na verdade, não é uma empresa, né? É do UNCTAD, da Organização das Nações Unidas, que tem informações para o mundo inteiro. Normalmente ela é bem atualizada, então é interessante. Se tu tem a NCM, né? Tu coloca lá, tá um produto saindo do Brasil, com direção sei lá, a Portugal, e com a NCM do produto, a SH6 no caso, né? E tu consegue ver qual é a tarifa aplicada para esse produto, então a tarifa de importação, que é uma informação importante, né? Porque por mais que seja o importador lá no final que está pagando, é uma parte importante da composição do preço na hora de entender se o nosso produto vai ser competitivo nesse mercado de destino. A gente tem também da ALAD, que é aqui uma organização regional, né, um congregado de países, digamos assim, aqui da América Latina, que também a gente consegue ter acesso a essas informações, e também aqui especificamente da Europa, que também é interessante, porque a Europa, principalmente com produtos agrícolas, produtos alimentícios, elas têm regras bem mais rígidas, né, como, por exemplo, com relação a tipo de pesticida usado no produto que tu está usando. Então, às vezes,
mesmo que tu seja exportador de um produto já processado, se usou na produção, digamos, um trigo que tenha usado algum pesticida que não seja aprovado pela União Europeia, e isso pode ter um problema na hora da importação. Então, é bem interessante porque nesse aqui também vai ter todas as informações com relação a essas questões específicas para a União Europeia, que é bem interessante estar atento. Essa questão de cosméticos, todas essas coisas, a União Europeia é bem rígida com relação às regras, então é bom estar sempre bem a par do que está acontecendo. E aí, um outro bem interessante também, e aí que para a gente entender de uma maneira mais qualitativa, digamos assim, o mercado, que também é bem importante, né? A gente tem que ter os números, mas a gente também precisa ter as informações qualitativas para a gente saber interpretar aqueles números. Então, aqui tem alguns também sites em que a gente consegue ter acesso a perfis de mercado. Então, estudos já prontos, né? Analisando o mercado. Então, a gente tem, por exemplo, o da PEX, que faz estudos seguido, então às vezes são estudos gerais do mercado, né? Então, o mercado da Argentina, mas às vezes também então, são setoriais, então o mercado coureiro na Argentina. E essas coisas são informações interessantes também para a gente ler, para analisar, para entender como é que a gente pode aplicar para o nosso processo de internacionalização, para o nosso processo de exportação, essas informações. Outro interessante também é o ICEX, que é da Espanha, são estudos em espanhol, né, mas também são bem completos, tem bastante informação, tem bastante variedade de estudos, então é bem legal, assim, navegar por esses sites realmente e procurar, né, os estudos que podem ser interessantes para a gente, mesmo quando está no início, assim, desse processo, para entender também um pouco mais até do próprio mercado internacional, né. E o governo brasileiro também, pelo Invest Export, que também é um site bem interessante, porque também aparecem, às vezes, perfis de importadores em outros países, então também é um site bem interessante da gente olhar. Consegue colocar lá, além dos perfis de mercado, também essas informações de importadores, tu coloca lá qual é o país, a SH, e muitas vezes eles vão ter também algumas listas de importadores. E aí, esse aqui é o nosso BI, que eu comentei, né? O nosso panorama comercial brasileiro, que tem todas as informações do Comex Stat disponíveis. Ele é completamente gratuito, é só acessar aqui esse site, bit.ly/bifiergs, e vocês têm acesso já, que vocês conseguem aqui selecionar o ano por toda a base do Comex Stat, que é desde 97, se eu não me engano, se não é, mas é bastante tempo. A gente consegue selecionar por mês, por estado, por bloco regional, né? Então, mesmo fazer aquela análise regional que eu mostrei no início da apresentação, a gente consegue selecionar o país, produto, inclusive consegue selecionar uma cesta de produtos, né? Não um só. O fator agregado, então, se eu quero analisar do ponto de vista só de produtos agrícolas, produtos industrializados, né, manufaturados ou não manufaturados, também a gente tem aqui, e a gente vai conseguir ter aqui acesso à informação, no caso aqui não tem nenhum selecionado no print, mas a gente vai conseguir, inclusive, ver qual é a posição do Estado nas exportações brasileiras, qual é a participação do Estado nas importações brasileiras daquele produto, a participação do país que a gente está olhando, se a gente estiver vendo do ponto de vista de exportação para um país. Qual é o ranking desse país nas exportações do Brasil? Qual é o ranking desse país nas importações do Brasil? Então, todas são informações bem fáceis de visualizar e que ficam, todos os meses são atualizadas, né? Então, ficam disponíveis gratuitamente para acesso ali. É só preencher o formulário no site. E aqui eu trouxe alguns exemplos de uso dessas ferramentas para a gente entender. E aí, por exemplo, falando do Trade Map, né, que foi aquela primeira que eu mostrei, a gente consegue ter acesso aos Trade Indicators, então a gente consegue ver, por exemplo, se o país é mais importador ou exportador, porque ele pode estar na lista dos grandes exportadores, mas ser também um grande importador desse produto e acabar tendo uma balança negativa. A gente consegue ver o Real Time Series, então o Trade Map, eu não sei dizer com precisão qual é o tempo que eles têm, né, a base de dados deles, mas normalmente a gente acaba analisando os últimos 5 anos, né, então a gente consegue ver 5, 10 anos, inclusive, essa série de importações. A gente consegue fazer uma segmentação por código específico de bloco. Então, por exemplo, a LCM, né, que é do Mercosul, a gente consegue fazer essa análise também quando a gente estiver fazendo essa análise por meio de um país participante do Mercosul.
A gente consegue trabalhar com esses dados todos em Excel e fazer todas aquelas fórmulas que a gente consegue fazer no Excel, né? Analisar crescimento, participação, tudo isso. E aí também consegue fazer análise regional e, inclusive, criar os próprios grupos regionais, né? Então, se eu quero analisar a África, mas quero analisar só alguns países da África, tu consegue fazer o teu próprio grupo de países para fazer essa análise, ver qual é o país mais importador, qual é o país que o Brasil tem maior participação. Então, tudo isso a gente consegue fazer no Trade Map. Por exemplo, né, esse exemplo que eu mostrei no início, que a gente consegue fazer a análise regional e ver aqui, por exemplo, que as importações de cachaça no mundo, 71% tá na Europa, né? 15% ali tá na América do Norte, 7% na América do Sul e Central. Então, a gente consegue fazer todas essas análises com o Trade Map. É uma ótima ferramenta para a gente começar esse processo de entender o mercado internacional para o nosso produto. Como estão distribuídas as importações de cachaça brasileira no mundo, né? Então, a gente consegue analisar também por NCM, que, né, NCM é o código tarifário mais específico dentro da classificação fiscal. A gente consegue fazer o detalhamento por país, análise regional e também o detalhamento por UF do produto, né, por unidade federativa. E aí aqui, por exemplo, a gente vai ver que as importações de cachaça no mundo, 57% tá na Europa, 22% tá na América do Sul e Central e 18,5% na América do Norte. Então, a gente consegue, inclusive, comparar, né? Por exemplo, identificar esse país importa muito esse produto do mundo, mas importa muito pouco do Brasil. Será que tem um potencial ali? Como é que o produto brasileiro, o meu produto, pode se posicionar nesse mercado que é tão grande, mas que ainda não está importando do Brasil? Aqui também por país, né? E aí, com quais com quais países o Brasil tem acordo comercial ou vantagem tarifária, que a gente consegue ver no MacMap, né? Então, a gente consegue identificar as tarifas de importação, a consulta de requisitos e regulações, e a gente consegue, inclusive, comparar, né? Então, por exemplo, se eu sei que o meu maior competidor no meu produto é a China e eu quero exportar para o Chile, eu consigo ver qual é a tarifa de importação aplicada para o produto chinês e para o produto brasileiro. E aí, isso também vai afetar na competitividade do produto, né? Porque o Brasil pode ter 0% de tarifa e a China ter 20%. Então, isso também é bem interessante na hora de analisar os mercados. Se daqui a pouco existe um outro competidor que é muito grande, um outro país competidor que tem, que é grande e que tem uma vantagem tarifária maior que o Brasil, talvez seja bom olhar um outro país para a gente identificar se existe essa oportunidade também, né? Então, é bem interessante fazer essa análise também. E agradeço vocês pelo tempo. Qualquer pergunta que vocês tiverem, a gente fica disponível também para responder. E agradecemos o convite também. Muito legal, muito obrigado, né, pelas informações. E acho que o pessoal que vai ver depois as gravações aqui também vai utilizar bastante nessas ferramentas. A gente consegue, que nem tu estava comentando, identificar os fluxos comerciais, né? Quem compra, quem vende, de onde sai. Então, tem diversas ferramentas disponíveis, né, para o pessoal explorar, enfim, os mercados internacionais. A gente até fez uma pesquisa ano passado aqui do Comexstat, em relação a exportações da região de Caxias. A gente exportava mais cerveja do que vinho. E o vinho é uma questão tradicional aqui da região, né? Então, a gente consegue ter esses insights, assim, e tentar identificar as melhores oportunidades. Porque eu não sei se até foi numa palestra que eu fui ali da Marina, eu vi o pessoal comentando assim, o mercado brasileiro é um mercado muito grande, né? Um mercado atrativo que atrai exportadores do mundo inteiro que querem mandar mercadoria para o Brasil. Mas se a gente for olhar em comparação aos demais países do mundo, a gente está falando ali de 2% praticamente do PIB, enfim, do comércio mundial. Então, tem muita possibilidade para a empresa brasileira colocar os seus produtos em outros países. E essa questão da gente conseguir entender um pouco melhor essas informações, pegar esses dados e transformar em informações que vão possibilitar a tomada de decisões mais assertivas, digamos, para as empresas, facilita muito, né? Em vez do pessoal sair atirando para tudo que é lado, vamos focar a minha munição ali, né? Muitas vezes micro ou, enfim, pequenas empresas, até as grandes empresas, elas têm essas limitações financeiras
e conseguindo, enfim, ter essa análise de onde é mais fácil, de onde teria mais consumo, onde teria menos tributação, teria mais probabilidade dos produtos entrarem nesse mercado, facilita muito, né, para as empresas que estão buscando colocar seus produtos no exterior. Então, essas ferramentas que vocês passaram para a gente aqui são muito interessantes, muito importantes, e acho que o pessoal vai procurar vocês depois, aí, enfim, para buscar mais apoio, né, dos treinamentos, das capacitações, das ferramentas de vocês, dos serviços da Fiergs, né, porque, que nem eu tinha comentado no início, existem muitas instituições, muita gente tentando ajudar, né, o objetivo comum é ajudar as empresas no que diz respeito, por exemplo, à Apex, à Fiergs, o governo do estado tem diversas ferramentas para facilitar esse trabalho todo que os exportadores estão tendo, né? Então, muitas ferramentas são gratuitas, né, que a gente tem acesso, e o pessoal tem que realmente entender o que consegue extrair para formular as perguntas, né, que a Marina tinha comentado, porque não adianta a gente ter um monte de informação, um monte de dados e não saber realmente o que a gente quer desses dados. Então, vai do planejamento estratégico, né, vai de toda essa preparação, a preparação realmente das empresas para conseguir se inserir aí no comércio internacional. Eu não sei se, né, tem alguém que gostaria de fazer alguma pergunta, mas, enfim, gostaria de agradecer imensamente a disponibilidade de vocês e as informações que vocês nos passaram, e, né, dizer que a gente também está à disposição aqui no que for possível para ajudar as empresas a colocar os seus produtos mundo afora. Marina, muito obrigado pela tua apresentação. Franciele, muito interessante também. E nós estamos à disposição aqui, pessoal. Se alguém tem alguma pergunta, o momento é agora. Depois a gente vai